tempo todo a gente precisa. O tempo todo nós carecemos de alguma coisa. Nós carecemos do bom funcionamento do nosso corpo. Uma falhazinha que seja, deixa a gente completamente sem condições de conversar. Minha mãe teve um problema neurológico. Nós tivemos que ir em 7 médicos, até o 7º médico falar qual era o problema. Era um tumor cerebral, que quando crescia, atingia uma área que ela perdia a censura. E aí que nós vamos descobrir, estudar que tem uma área que é responsável pela censura. E se essa área for afetada, você começa a falar coisas sem nexo. E todo mundo vai achar que você é doido. E você não controla isso. Mas você é dependente desse funcionamento perfeito. Se tiver uma falha de um neurônio que seja, você entra em colapso. Deus nunca entra em colapso. Além dele ser totalmente independente, ele sustenta todo o resto. Então vamos abrir lá, antes, Colossenses 1,13. Abra lá, antes de ler os textos que estão aí na apostila. Colossenses, capítulo 1. A partir do 13. Pode ler, Daniel. Do 13 ao 20. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas para ele e para ele, por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz, pelo seu sangue derramado na cruz. Quer dizer, ele sustenta todas as coisas que ele criou. Por ser independente, Deus nunca foi criado. E tudo que existe foi criado e depende dele. Irmãos, até o diabo, diz o texto aí, principados e potestades. Até o diabo depende dele para existir. Sem a sustentação de Deus, nada absolutamente existe. E Deus criou de tal forma, é tão perfeita a forma, a criação, que tudo que existe nem parece depender de Deus. Por isso que as pessoas vivem como se Deus não existisse. Faz assim também, começa daqui, ó, onde tem aqui a Nadira, a Cleide, tem as meninas ali do Equador. Isso. Ali tem Norival da o Elvio atrás de você, ó. Aqui do lado, quem é que não tem apostila? Ali a Mari e Rafa. Aí. Beleza. Porque pelo menos agora é que hoje não vai fazer mais. Então vai ficar. Você está usando a do Carlinho, Fabi? Então dá para a Cleide aqui essa aí, ó. Beleza. Isso. Ah, você tem já? Ah, então tá. Então devolve lá. Eu achei que você não tinha. É. Beleza. Então tá bom. Sobrou uma. Quem não ganhou então ainda? Então deixa com o Daniel. Quando entrar alguém que não precisa, pega lá. Então, irmãos,
Essa é a ideia de independência. Vamos ler alguns textos. Eu vou pedir para você abrir, para a gente ganhar tempo. Então, Êxodo 3,14, um abre lá. Outro abre em Salmo 94,8. Outro abre em Atos 17:25. Alguém abre em Romanos 11:33 e 34. Daniel 4:35. Salmo 115:3. Salmo 33:11. Vamos começar então. Deus tem vida em si mesmo. Êxodo 3:14. Pode ler quem achou, por favor. Isso. Quando o Senhor diz assim, lá para Moisés, eu sou, ele está dizendo exatamente que ele é um Deus diferente de todos os deuses do Egito. Porque ele falou assim, ó, quando você for lá, eles vão perguntar, que Deus te enviou? Aí você fala assim, o eu sou te enviou. O Deus que ele não precisa ser mantido. Ele é. É uma definição, é um nome próprio que revela a autoexistência de Deus. Agora, ele não precisa de nada e sustenta todas as coisas. Alguém lê em Salmo 94, versículo 8. Pode ler, irmãos. É isso, pode continuar. Quando no texto da apostila vem o S depois do número, olha lá, ó, Salmo 94, 8S, quer dizer, e os versículos seguintes. Então pode ler mais um pouquinho. Aí, até aí tá bom. Então, olha que texto bonito. Se o Senhor formou a complexidade do olho, ele não vai ver. Se ele formou o ouvido, que tem o menor osso do corpo, que fica praticamente suspenso, ele não vai ouvir. Então, esse é o Deus que é e sustenta todas as coisas. Atos 17, 25. Ele não precisa de absolutamente nada. Ele é independente em seu pensamento. Esse é um texto clássico, Romanos 11, 33. Pode ler, por favor. Isso. Continua. Amém, né? Isso aí é uma música, né, que o apóstolo Paulo colocou no texto dele, e antigamente se chamava essa música de doxologia, né? Uma música que exalta a grandeza e a santidade de Deus. Ele é independente em sua vontade. Daniel 4:35. Que fazes? Querido, só isso já era para nos dar segurança, nós que confiamos em Deus. Ele é o nosso Deus, o nosso Pai. Esse Deus maravilhoso
A gente pode chamar de pai. E ele diz assim, ó, se eu formei o ouvido, eu não vou te ouvir quando você clamar a mim. E ele opera com todas as coisas. Ele opera com o exército dos céus, os anjos, e os moradores da terra. Essa semana o Bolsonaro sofreu uma facada. Ah, ele morre, não morre, vai ficar sem participar. Queridos, o Senhor está no controle da disputa eleitoral. O Senhor está no controle da disputa para deputados. O Senhor está no controle da nossa saída aqui desse prédio. Ele mexe e age em todas as coisas. Ele é o Deus autônomo, que participa disso. Ele é independente em seu poder. Salmo 115, 3. Isso. Então, ele faz tudo como quer. Ele é independente na vontade. Só ele é assim. Nada mais é independente na vontade. Nós vamos ver daqui a alguns dias que vontade. Só 3 tipos de seres tem. Os anjos, caídos ou não, os seres humanos e Deus. O resto não tem vontade. Nada do que existe, a não ser os anjos, os homens e Deus, tem vontade. E dos que têm vontade, só Deus é independente da vontade. Ele faz o que ele quer. A gente não. Você faz o que você quer? Não faz. Né? Nós somos extremamente limitados. Tem uma série de circunstâncias limitadoras para os seres que têm vontade, que teoricamente são livres. Mesmo sendo livres, eles não podem fazer o que eles querem, porque eles não são independentes. Não, Deus não. Deus faz o que ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer. Só que ele resolveu agir conosco. Nós vamos ver isso, isso é fantástico. E por fim, ele é independente em seu conselho. Salmo 33, 11. Quando a gente fala de conselho, a gente fala que o Senhor estabeleceu um plano. As coisas não estão acontecendo aleatoriamente. E ele faz cumprir o plano dele. Ele definiu o plano. O Zezé, na hora que orou aqui, falou assim, na oração dele: desde antes da fundação do mundo. Ele estabeleceu esse plano desde antes da fundação do mundo. E ele não pediu conselho para você e para mim. E o plano dele não é afetado. Nós é que precisamos conhecer o plano de Deus. Porque nós ficamos muito aquém dele quando nós não o buscamos. E queridos, quando o Senhor é buscado, sabe o que ele revela para a gente? O plano dele. O livro do Apocalipse, que normalmente é ensinado como o livro da destruição das coisas, do fim dos tempos, na realidade é o livro que revela o plano de Deus. O que aconteceu foi que João andou tanto com Deus, tanto com Jesus, Jesus falou assim com João: sobe para cá, João, eu vou te mostrar as coisas. Ele estava revelando o plano dele. Deus é independente no seu conselho. Vamos para frente, alguma pergunta? Imutabilidade. 2.3. Você lê para a gente, Daniel? Então agora você acompanha na apostila, página 5. Deus é imutável no seu ser, nas suas perfeições, nos seus propósitos e nas suas promessas. Porém, Deus age e sente emoções. E age e sente de modos diversos diante de situações diferentes. Esse atributo de Deus é também chamado
inalterabilidade. Isso. Evidência nas Escrituras. Salmo 102, 26 a 28. 26 a 28. Vamos ler. Salmo 102, versículos 26 a 28. Diz assim: eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas, como roupas, tu os trocarás e serão jogados fora. Mas tu permaneces o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. Os filhos dos teus servos terão uma habitação, os seus descendentes serão estabelecidos na sua presença. Continua, Daniel. Encontramos um contraste entre coisas que podemos julgar permanentes, como a terra ou os céus, de um lado, e Deus do outro. Deus existia antes da criação dos céus e da terra, e existirá muito depois da destruição dessas coisas. Deus também faz mudar o universo, mas contrastando com essa mudança, ele é o mesmo. Isso, vamos ver alguns textos então. Alguém abre, por favor, Isaías 41, 4. Outra pessoa em Isaías 48, 12. Malaquias 3, 6. Romanos 1, 23. 2 Timóteo 2, 13. Hebreus 1, 11, 12. Hebreus 6, 17. E Tiago 1, 17. Vamos começar então. Isaías 41, 4, por favor. Isso, eu sou com os últimos, faz referência, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o primeiro e o último. O resto está no meio. Ele abrange todas as coisas. Isaías 48, 12. Quando ele diz, irmãos, eu sou sempre o mesmo, é para contrastar com a gente. A gente nunca é o mesmo. Sabe aquela palavra lá do filósofo, que você nunca vai tomar banho no mesmo rio duas vezes? Conhece essa história? Que você nunca vai tomar banho no mesmo rio duas vezes. Porque se você entrar no rio, tomar um banho, quando você sair e entrar de novo, já não é mais a mesma água. Mas você também não é o mesmo. Nós somos assim, nós vamos mudando. Graças a Deus que a gente muda, né? Que a gente melhora. A gente pode corrigir os nossos erros, a gente pode aprender. Aí Deus fala com Isaías, eu sou o mesmo. Continua, próximo texto, Malaquias 3, 6. Isso, eu não mudo. Então eu posso pautar e me usar como padrão. Romanos 1, 23. Isso. 2 Timóteo 2, 13. Olha que bonito. Então, ele é o mesmo Deus. Hebreus 1, 11, 12.
Os teus dias, deve ser os teus anos, né? Os teus anos. Hebreus 6:17. Isso, girando por si mesmo. O propósito dele é imutável e aquilo que ele decide também. Agora, Tiago 1,17. Se você não conhece, abre lá. Esse texto é bom que você que não conhece, abra. Tiago 1,17. Vamos esperar um pouquinho. Tiago 1,17. Diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda, como sombras inconstantes. A tradução que eu decorei fala assim: quem não assombra, nem variação alguma. Isto quer dizer, irmãos, que o nosso Deus mantém um padrão. Nós vamos depois ler as características morais de Deus, e nós vamos ver nas características morais que Deus tem misericórdia, que Deus é bondoso, que Deus tem graça. E a gente pode confiar que Deus sempre vai agir assim, porque Ele não muda. Estas características que nós estamos vendo agora, nós chamamos de características absolutas. São atributos da essência de Deus, da pessoa exclusiva dele. Por causa da imutabilidade dele, ele é o mesmo e você pode ir lá nele, que ele vai te tratar do mesmo jeito, né? Eu dou um exemplo do cachorro. Quem tem cachorro aqui sabe que se você, na hora que for sair de casa, bater no seu cachorro e for embora, quando você voltar, como é que ele te recebe? Abanando o rabo, né? Aí você bate de novo e sai. Quando você voltar, como é que ele te recebe? Abanando o rabo do mesmo jeito. Ele tem dentro dele um instinto que não permite que ele haja diferente. Se você bater 20, 30 dias, a próxima vez ele vai ficar com medo. Porque aí ele condicionou. Agora, você que é casado, vai sair de casa, bate na sua esposa. E volta depois. Ou bate no seu filho adolescente. Ele não vai te receber do mesmo jeito, porque o Senhor nos fez seres que mudam. Mas o nosso Deus tem uma característica intrínseca que permite que ele seja o mesmo. Aí você comete um pecado terrível e ofende o seu Deus, o seu Pai, que enviou o Filho dele para morrer por você. Você o ofende. É como se cuspisse na cara dele, para usar a linguagem de Hebreus capítulo 10, você ultraja o sangue do Cordeiro. Aí você vai, se ajoelha e pede perdão, ele te trata do mesmo jeito. Como se você não tivesse feito. Ele sabe que você fez. Ele reconhece o que você fez. Mas a imutabilidade garante que ele vai te tratar do mesmo jeito que ele é. E isso é muito bonito. Agora, será que Deus não muda mesmo? Tem alguns textos que dizem que Deus muda. Item B, ainda da página 5. Lê pra gente, Daniel. Será que Deus às vezes muda de ideia? Se, porém, falamos que Deus é imutável nos seus propósitos, surpreendemos-nos intrigados diante de passagens bíblicas em que Deus diz que julgaria o seu povo. Porém, mas depois, por causa de orações, ou do arrependimento do povo, ou ambas as coisas, acaba-se apiedando e não condena como dissera o que faria. Vamos ler rapidinho, Êxodo 32, olha lá, abre lá.
Êxodo 32, 10 a 14. Eu vou ler, você acompanha aí. 9. Disse o Senhor a Moisés: visto que este povo é um povo obstinado, deixe-me agora, para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando: ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Por que diriam os egípcios: foi com intenção maligna que ele os libertou, para matá-los nos montes e bani-los da face da terra? Arrepende-te do fogo da tua ira. Olha só, é Moisés falando com Deus, né? Arrepende-te do fogo da tua ira. Tem piedade e não tragas este mal sobre o teu povo. Lembra-te dos teus servos, Abraão, Isaque e Israel, aos quais juraste por ti mesmo. Farei que os seus descendentes sejam numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei toda esta terra que lhes prometi, que será sua herança para sempre. E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer sobre o seu povo. Então eu acabei de falar que Deus não muda. E o arrependimento é o quê? Uma mudança. Vamos ver ainda, ó, Jonas 3,10. Por que Jonas não queria ir pregar lá para os ninivitas? Jonas, capítulo 3, versículo 10. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Inclusive Jonas não queria por causa disso. Jonas sabia que Deus é Deus misericordioso e podia se arrepender se os ninivitas buscassem o perdão. Então, afinal de contas, se Deus se arrepende, como é que a gente fala que ele não muda? Continua, Daniel. A imutabilidade de Deus não deve ser entendida como imobilidade, como se não houvesse movimento em Deus. A Bíblia nos ensina que Deus entra em multiformes relações com suas criaturas e vive sua vida com eles. Ele está cercado de mudanças nas relações com homens, dos homens com ele, mas não há nenhuma mudança em seu ser, em seus atributos, em seus propósitos, em seus motivos de ação, nem em suas promessas. E quando a Escritura fala de seu arrependimento, de sua mudança de intenção, devemos nos lembrar que se trata apenas de um modo antropopático de falar. Na realidade, a mudança não é em Deus, mas no homem e nas relações do homem com Deus. Então veja bem, irmãos, nós vamos ver o próximo item aí, que é a eternidade. E a gente começa a entender com mais clareza Deus entrando em relacionamento. O nosso Deus, sendo um Deus independente, sendo Deus Espírito, sendo Deus infinito, sendo Deus eterno, ele não precisa de relacionar. Ele não precisa da gente, por exemplo. Ele não precisa sequer da nossa adoração como autoexistente. Ele não tem necessidade. Só que um dia ele entrou em conselho lá com a Trindade, né? Então Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, num conselho resolveram: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Quando ele resolveu criar, ele resolveu entrar em relação. E ele abriu mão de algumas características para que esta relação pudesse acontecer. Se ele não fizesse isso, todo relacionamento com Deus seria uma mentira. Mas ele fez, ele entrou em relacionamento. Então o que Deus fez foi que ele desceu. Ele se rebaixou. Não que isso seja ruim.
Ele criou seres à altura dele. Façamos o homem à nossa imagem. E aí ele entrou em relação. E a sua imutabilidade, que continua existindo nele, não foi alterada, porque a imutabilidade é diferente de ser imóvel, de ser um Deus que não faz absolutamente nada. Não, ele é um Deus que faz, que entra em relação, que se mexe, que conversa com a gente, que respeita a nossa opinião. Para que isso aconteça, ele então saiu dessa grandeza divina e entrou num relacionamento com a criação dele mesmo. Por isso que a gente lê na Bíblia que mesmo ele sendo imutável, ele se arrependeu. Porque ele está tratando conosco dentro do tempo. Agora a gente vai estudar a eternidade, vai ficando mais claro conceitos deste tipo. Como ele trata comigo dentro do tempo e ele está fora do tempo, ele precisa entrar numa relação que ele fica como eu fico. Quando a Bíblia apresenta esse conceito, esse tipo de conceito, Deus se arrependeu, a gente chama isso academicamente de antropopatismo. É uma linguagem de emoção humana. Porque afinal de contas ele está se relacionando com seres humanos, que têm emoção. Nós vamos ver que o nosso Deus, quando chegarmos nas características morais, também tem emoção. Ele não fica bravo, não fica irado com o pecado e com os pecadores que cometem o pecado. Ele não fica feliz. Deus não se alegra. Eu gosto quando ele fala com o diabo assim: observaste o meu servo Jó? Não é bonito? Não parece o pai falando do filho? Porque pai e mãe ficam assim, meu filho. Quando o filho faz uma coisa certa, é meu filho, né? Quando ele faz uma coisa errada, a gente esconde. Mas quando ele faz uma coisa certa, já é o meu filho. É Deus falando do Jó. Ele está feliz com a atitude de Jó, com o jeito de Jó ser. Então, queridos, apesar de Deus ser imutável, isso não quer dizer que ele é imóvel. Senão ele seria um ídolo. Seria impossível relacionar com ele. O que adiantaria ter um Deus? Aí ele seria totalmente outro. No Brasil existe um teólogo muito famoso. Ele se chama Ricardo Gondim. Ricardo Gondim é da Assembleia de Deus Bethesda. Escreveu vários livros, alguns deles excelentes. E ele começou a estudar Deus a partir de uma doutrina que enfatiza características transcendentes, como a imutabilidade, como um poder completamente distante de nós. E esse tipo de estudo gerou uma teologia chamada teísmo aberto, que diz mais ou menos o seguinte: Deus é tão grande, tão imutável, tão diferente de nós, que nós não podemos conhecê-lo de fato e de verdade. E com isso, o teísmo aberto foi evoluindo e dizendo, para Deus ser e entrar em relacionamento comigo, ele então não pode mais me conhecer totalmente. Ele não pode saber tudo que eu penso. Senão a relação é mentirosa. Porque como é que você vai conversar verdadeiramente com uma pessoa que você já sabe o que está na cabeça dela? Aí antes dela falar, você já sabe. Não tem um relacionamento genuíno. Então o teísmo aberto acabou limitando Deus e dizendo assim, ó, Deus na realidade não sabe o que vai acontecer. Ele está à mercê do que você vai criar. Então se você tiver uma ideia que você teve agora e não tinha pensado antes, e não falou com ninguém, Deus também não sabe. E ele vai construindo o mundo junto com você.
mas ele não está além de você. Queridos, se nós não tivermos um conceito claro, como nós estamos estudando na palavra, nós vamos acabar sendo engolidos por falácias que são enganosas. Ontem nós fizemos um estudo aqui com os jovens, só estavam aqui a Cara e a Silvia dos que estão... Ah, não, a Estela estava... Ah, a Fabi também. E eu fiz um estudo com eles, que foi uma dinâmica, eu dei uma folha para cada um, e eu falei assim, ó, você vai agora escrever um texto para os jovens como se fosse o Espírito Santo. O que o Espírito Santo diria aos jovens através de você? E aí eu fui escrever um resumo, deu 20 palavras. E uma delas diz assim, cuidado com as palavras enganosas. Cuidado, porque as palavras enganosas nos afastam da verdade. Se eu não ficar firme num conceito bíblico de Deus, eu acabo caindo em algumas coisas enganosas. E eu não consigo aprender sobre Deus. Por isso que eu preciso manter a fidelidade da palavra de Deus. E, irmãos, o que está acontecendo no meio cristão é que a Bíblia está sendo cada vez mais abandonada. Nunca as pessoas tiveram tanto acesso à Bíblia e nunca elas conheceram tão pouco. E você não precisa julgar ninguém. Basta você olhar o quanto que você lê da Bíblia por dia. O quanto que você medita e decora por dia. Porque nós estamos tão cheios de informações, nós queremos correr atrás de tantas coisas que chegam ao nosso conhecimento, que nós estamos deixando o mais importante. E o mais importante é a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz para a gente, Deus é imutável, mas ele se relaciona. Na realidade, a Bíblia é o registro das relações de Deus com o seu povo. Mas isso não faz dele um Deus que deixa de ser imutável. Alguma pergunta? Eternidade. Vira a página da apostila. Página 6. Vamos para a eternidade. Esses conceitos, irmãos, são complementares. Eles vão ficando mais claros à medida que eles se ajustam. Então vamos lá. Eternidade. Pode ler, Daniel. A eternidade de Deus pode ser definida assim. Deus não tem princípio nem fim, nem sucessão de momentos no seu próprio ser, e percebe todo o tempo com igual realismo. Ele, porém, percebe os acontecimentos no tempo e age no tempo. Às vezes essa doutrina é chamada doutrina da infinitude de Deus, com respeito ao tempo. Ser infinito é ser ilimitado, e a doutrina ensina que o tempo não impõe limites a Deus. O Deus é eterno no seu próprio ser. Deus é eterno no seu próprio ser. Continua. O fato de Deus não ter princípio nem fim está implícito em Salmos 92. Antes que os montes nascessem e formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Isso, eternidade a eternidade quer dizer sem princípio e sem fim. Continua. Do mesmo modo, em Jó 36, 26, ele diz sobre Deus. Eliú diz sobre Deus. O número dos seus anos não se pode calcular. Veja ainda Salmos 102, 12 e Efésios 3, 21. Os Salmos a gente já leu. Vamos ler Efésios 3, 21. Se alguém achou, pode ler, tá, gente? Não precisa me esperar, não. Amém. Continua, Daniel. A eternidade de Deus é também afirmada por passagens que abordam o fato de que Deus sempre é ou existe. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir. O Todo-Poderoso. Apocalipse 1, 8. O CF, que significa conforme. Conforme 4, 8, quer dizer, eles são paralelos, mas pode continuar. Na realidade, Deus é a própria eternidade. Ele não é eterno por concessão, mas por natureza ou essência.
A eternidade de Deus não é nada mais do que a duração de Deus, que é sem fim e sem tempo. Letra B. Deus percebe todo o tempo com igual realismo. É um certo sentido mais fácil para nós compreender que Deus percebe todo o tempo com igual realismo. Lemos em Salmos 94. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Deus percebe os acontecimentos no tempo e age no tempo. Todavia, dito isso, para evitar uma compreensão equivocada, é preciso completar a definição da eternidade de Deus. Ele, porém, percebe os acontecimentos no tempo e age no tempo. Paulo escreve: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei. Isso. E letra D. Sempre existiremos no tempo. Será que algum dia partiremos da eternidade de Deus? Especificamente no céu, no novo céu e na nova terra que hão de vir. Será que o tempo ainda existirá? Não teremos fim de dias, mas nunca seremos eternos como Deus é, ausente em relação ao tempo. Isso. Então veja bem, irmãos, esta é outra característica essencial no absoluto de Deus, e a gente tem que entender assim. Senão nós vamos entender equivocadamente a própria criação. Quando a gente fala de eternidade, normalmente a gente pensa na eternidade como uma existência sem fim. Uma existência sem fim é a eternidade quando eu penso na eternidade vinculada ao tempo. Existência sem fim, essa expressão, ela exige a existência de tempo. Porque sem fim é alguma coisa que não termina. Não é assim que Deus é eterno. Deus não é alguém que vai existir sem fim. A eternidade de Deus é diferente da nossa eternidade. A eternidade de Deus quer dizer que Deus existe, Ele é autoexistente, fora do tempo. Ele não está dentro desta grandeza chamada tempo, ou dessa dimensão, como a física a estuda. Ele está fora do tempo. Na realidade, se ele estivesse dentro do tempo, o tempo era maior que ele. Então essa grandeza chamada tempo, que é uma grandeza da física, da natureza, das coisas existentes, seria um Deus. Porque seria maior que o próprio Deus. Porque o tempo é limitador. Nós passamos aqui uns 2 meses estudando sobre o tempo. Né? Então vou dar só um relembrar da memória. O tempo implica que as coisas se sucedem. O tempo quer dizer que tudo que existe acontece numa linha atrás da outra. Existe uma sucessão de eventos. Isso é uma grandeza. Quando eu estudei com vocês o tempo, eu sei que vocês têm boa memória, vocês vão lembrar que o tempo é um nó na cabeça do cientista, do físico. Porque falar assim, não, as coisas vieram a existir aleatoriamente, por acaso, através de uma ou grande explosão, ou sei lá o quê, você não consegue colocar nessa equação o tempo. O tempo fica fora da equação. É mais difícil criar o tempo do que qualquer outra coisa material. Porque o tempo é uma realidade, o tempo é uma grandeza física, é uma dimensão que você não pega. Você simplesmente vive nele. Você percebe o tempo. Mas você não faz experiências com ele como queria o Einstein.
Não tem jeito. A teoria da relatividade do Einstein vai ser sempre uma teoria não provada, porque ela não pode ser provada. Porque a característica do tempo é que ele é maior e anterior à matéria. Se ele fosse maior que Deus, era um Deus. Mas a gente sabe que ele não é maior. Aonde que fala que Deus criou o tempo? Na Bíblia. Lá em Gênesis 1, fala assim, no princípio criou Deus. Então, a primeira coisa que Deus criou foi o quê? O princípio, foi o tempo. Para que as coisas pudessem existir. Então, tudo existe no tempo, tudo. De forma que o tempo para nós é eterno, porque a gente vai existir sem fim. Eu tive começo e não terei fim. Adão teve começo e não terá fim. Satanás teve começo e não terá fim. Mas todo mundo está circunscrito no tempo. Eu tive um professor de teologia que ensinava que quando a gente morresse, fosse glorificado e fosse para o céu, a gente ia viver fora do tempo. Igual Deus. Aí eu perguntei para ele assim, porque eu nunca tinha acreditado nisso, né, que a gente seria como Deus. Eu falei assim, professor, quando o senhor chegar no céu, quem que o senhor quer encontrar primeiro? Se você responder essa pergunta, você vive no tempo. Se você encontrar primeiro, eu quero encontrar primeiro Jesus, e depois? É tempo. Então nós, criaturas, nunca vamos ficar fora do tempo. Se a gente ficar fora do tempo, ou a gente deixa de existir, a gente é aniquilado, ou a gente vira Deus. Porque viver fora do tempo é uma característica de Deus. É esta característica de Deus que permite que Deus faça profecias. Por quê? Não tem jeito de desenhar, então isso aqui é uma metáfora, o meu desenho. É como se o tempo fosse uma linha sem fim, mas eu botei fim nela, e a pessoa que vive fora do tempo tem um olho que vê todas as coisas. Está mal desenhado o meu olho aqui, Daniel? Sheila, desculpa aqui. Eles são oftalmologistas. Então, quem vive fora do tempo, pode ver o tempo inteiro. Aí na apostila, o Daniel leu Gálatas 4:4. Lá em Gálatas 4:4 diz assim, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. Por quê? Porque Deus que está fora do tempo, sabe que a plenitude do tempo é aqui no Império Romano, com estradas bem feitas, uma língua grega universal, e todas as condições para o filho dele nascer. É porque Deus está fora do tempo que ele fala assim, ó, o meu povo vai ficar 400 anos escravo lá no Egito. Só Deus é eterno nesse sentido. Então a eternidade de Deus quer dizer que ele fica fora do tempo. O tempo, irmãos, é uma prova de que há alguém maior que o tempo. Porque senão o Deus que deveria de ser adorado era o Deus tempo. Agora, se você pesquisar, olha que interessante isso. Se você pesquisar as religiões, você não vai achar nenhuma nação ou cultura adorando o tempo. As pessoas acham que o tempo é algo tipo assim, é natural ter tempo. O tempo faz parte da criação, ou do acaso natural, ou da mãe Gaia. Mas o tempo não faz parte. O tempo é alguma coisa muito bem bolada. O tempo é uma estrutura física fantástica, que a gente pode medir, mas a gente não pode alterar. Então a eternidade de Deus é isso. O Senhor fica fora. Mas então eu não posso relacionar com Ele. Pode relacionar com Ele, porque assim que Ele resolveu criar o tempo, na hora que Ele, no princípio, Ele também resolveu relacionar no tempo.
A imutabilidade é totalmente coerente com a eternidade. Totalmente. Só um minutinho. Mas aí ele resolveu criar. Então ele resolveu entrar em relações múltiplas no tempo. Por isso que ele vem, desce e conversa com Abraão. Ou conversava com Adão na viração do dia, no final do dia. Ou vem e conversa com Moisés, face a face. Até o dia que Deus vem e se encarna. Aí ele mesmo estará sujeito ao tempo o resto da eternidade. Então, de Deus, eu não posso dizer que ele tem existência sem fim. Mas de Jesus eu posso. Que é Deus. Olha que maluquice, né? Jesus tem existência sem fim. Porque ele resolveu se tornar como eu. Carne como eu. Então essa é a ideia da eternidade. A eternidade é que Deus está fora do tempo, a ponto de ser o criador do próprio tempo. E ao mesmo tempo ele se reclina, desce, vem e começa a andar comigo no tempo. Porque eu não vivo sem tempo. Ele se sujeita a mim numa sujeição real e num relacionamento plenamente igual. Por isso que eu posso falar com ele. E dá a impressão de que Deus, às vezes, é um Deus que não sabe o que vai acontecer. Mas ele está fora do tempo, ele sabe. Mas ele conversa comigo respeitando o meu limite. Não é assim que a gente conversa com as crianças? A gente não respeita o limite das crianças? Por exemplo, por que as crianças não estão aqui? Por que elas têm uma classe para elas? Porque elas não vão perceber dessa forma. Eu tenho que respeitar o limite da criança. O Senhor que é eterno, ele vem cá e respeita o meu limite. E relaciona comigo como um Deus que está dentro do tempo. Mas ele, na realidade, está fora. Presta o microfone para a Tereza aqui, Daniel. Ô Samuel, e a gente percebe, né, essa grandeza de Deus, nessa característica dele, nessa eternidade, quando ele revela a profecia, coisas que ainda não aconteceram e que acontecerão. E ele já sabe, né, porque ele está fora desse tempo. Eu tive experiências com Deus, uma experiência pelo menos disso, do Senhor me conceder um sonho, na verdade foram 2 sonhos proféticos, de alguma coisa que iria acontecer. O Senhor me deu o sonho, porque ele está fora do tempo, na sabedoria dele, algo que eu iria precisar, né, para mim, né, que foi o sonho que eu tive da morte dos meus pais, né, que o Senhor me deu em julho e os meus pais morreram em setembro desse mesmo ano. No momento, quando ele me deu esse sonho, 3 meses antes, ele me deu um sonho de alguma coisa que iria acontecer em setembro, né, no tempo, na linha do tempo. Mas ele fora do tempo, ele sabia já. E ele tinha tudo nas mãos dele. E foi algo que foi importante para mim, uma mensagem que ele deu, que ele me mostrou e me consolou. E ele sabia que eu tinha necessidade daquilo. Então, quer dizer, nas profecias, naquilo que ele falava tanto para o povo dele, exatamente ele trabalhando com esse tempo nosso. Ele, na eternidade, ele entra em relação dentro do tempo. A profecia é um exemplo. Isso aí é um consolo, irmãos. Provavelmente, se você já andou com Deus, você já deve ter tido essas experiências. Às vezes você teve e nem notou. Que é o Senhor tendo carinho. E ele pode fazer isso. Sim. Aí por estar fora do tempo. Foi o sonho lá da igreja, lembra, Samuel? Lembro. Você era seminarista
e a gente estava lá na terceira presbiteriana, servia aquela igreja enquanto seminarista, e eu tive o sonho, e era presbítero também, e eu tive aquele sonho daquele desmoronamento da igreja, que a gente tinha saído daquela igreja, demos uma volta, e aí quando a gente viu aquele desmoronamento, quem entrou para ajudar a igreja foi você. E eu lembro que você foi convidado a ser pastor de 2 igrejas ao mesmo tempo, tanto a terceira quanto o Tupi, e orou e falou, Tê, e agora? E a nossa resposta? E eu orei ao Senhor, e o Senhor tinha me dado esse sonho 3 anos antes. Lembra daqueles pés sujos na frente da igreja? E aí o Senhor me falou, Tereza, libera o seu marido, ele vai, é ele que vai trabalhar nessas 2 igrejas. E o Senhor tinha me dado esse sonho 2 anos antes. Você ainda não era pastor, você era seminarista, depois você formou, organizou e pastoreou as 2 igrejas, como uma direção divina. 2 anos antes, o Senhor me concedeu esse sonho com um propósito de orientar, de direcionar e de edificar a igreja dele, as 2 igrejas. Quer dizer, é o Senhor relacionando fora do tempo, mas já orientando, direcionando de acordo com os propósitos dele, né, para edificar a igreja. Uma bênção. Uma bênção mesmo. Obrigado, meu bem. De nada. Dá o microfone para o Daniel. Obrigado. Já tá bom. Então veja bem. Irmãos, olha que beleza, que coisa linda. O Senhor desce e revela o que ele vai fazer. Presta o microfone para o Zezé lá, Daniel. Estamos acabando já. Se eu e você andarmos com o Senhor, isso está à nossa disposição. Ele não vai sair fazendo isso toda hora, porque milagre, ele não faz toda hora, senão deixa de ser milagre. Mas ele diz que isso é possível, ele fala que tem um dom do Espírito Santo para a igreja hoje, que é este dom de profecia, ou o dom de revelação, mas precisa de andar com ele. Isso traz segurança para a igreja, isso traz firmeza de um Deus eterno, que sabe. A Bíblia conta o exemplo de Paulo, quando Paulo estava para ser preso, ele veio despedir dos presbíteros, e aí um profeta desceu, pegou o cinto de Paulo, amarrou as suas próprias mãos e falou, isto aqui vai acontecer com o dono desse cinto, se ele for para lá, para Jerusalém. E Paulo falou assim, eu vou, porque eu sei que o Senhor me disse que eu estou preparado para ser perseguido e amarrado, e eu vou para ser amarrado mesmo. Ele já foi com a consciência do que ia acontecer. Por isso que o nosso cristianismo, irmãos, precisa evoluir. O cristianismo de hoje, o evangelicalismo, né? O evangélico hoje é muito humanista. Está muito centrado no homem. O que você precisa? O que você quer sentir? A igreja tem se adaptado para atender as necessidades humanas. A igreja não existe para atender as necessidades humanas. A igreja existe para obedecer a Deus. O que o Senhor quer. Fazendo isso, nós vamos sanar as necessidades humanas. Nós aqui na igreja fazemos isso. Mas nós não estamos aqui para que as pessoas sejam o centro. O centro da igreja é o Deus vivo e verdadeiro, não é o ser humano. Aí não, eu tenho que fazer um culto que a pessoa se sinta bem. Nós não temos que fazer um culto que a pessoa se sinta bem. Ou o culto é para adorar o homem. O culto hoje me satisfez. Uai, peraí. Então quiser uma mensagem dura que te massacre e você sai triste e não te satisfez? O culto é para adorar o nosso Deus do jeito dele. Nós somos servos dele, não somos senhores. Mas hoje as pessoas estão ficando fracas, sabe por quê? Porque elas não conhecem a verdade. E muitas vezes são escravizadas, porque o que liberta uma pessoa é a verdade. Fala, Zezé. Bom, no princípio, Jesus estava lá na eternidade, junto com Deus ali, fora do tempo. Aí o Senhor disse aí, quando resolve se encarnar, ele passa aí a existência
sem fim. Então ele vive ali dentro do tempo. E quando ele sobe, de novo que ele fala para os discípulos que vai subir para o Pai, mas que eles não vão ficar órfãos, que vai enviar o Espírito Santo. Aonde ele se encontra hoje, Jesus? Ele se encontra dentro do tempo ou fora do tempo? Então, Jesus é uma pessoa sine qua non, né? Ele é único. Ele é hors concours. Hors concours é o filme que entra num festival e não pode concorrer. Então ele é hors concours, porque ele está acima dos outros, a qualidade dele está acima. Jesus é assim. Então ele ao mesmo tempo está fora do tempo e ao mesmo tempo está dentro do tempo. Então você e eu agora podemos falar com Jesus. E ele vai ouvir a mim e a você de forma diferente. A gente vai estudar isso domingo que vem na imensidão. É fantástica a imensidão. Então ele é Deus e ele pode fazer isso. Mas ao mesmo tempo, agora, eu acho que ele deve estar no céu. Por que eu acho? Porque se ele quiser sair do céu e visitar a terra, ele pode. Vamos supor que alguém está buscando ao Senhor agora lá na Ásia. E ele fala assim, eu vou lá. Aí ele desce do céu e vai na Ásia e se revela. Quando Jesus se revelou a Saulo na estrada de Damasco, ele não estava mais no céu. Entendeu? Porque ele estava onde? Na estrada de Damasco. Então Jesus é 100% homem e sempre será 100% homem. Como 100% homem, ele é limitado ao tempo e ao corpo. Por isso que a gente vai poder abraçá-lo. Mas ao mesmo tempo ele é Deus. Então, ele estando onde ele está geograficamente agora, ele também está em todos os lugares, como a gente vai ver na imensidão. E está fora do tempo. E pode profetizar, porque ele é Deus. A gente vai ver um pouquinho disso na Trindade. Tem uma página, acho que a página 15 chega na Trindade, aí a gente dá uma explicitada melhor disso. Porque isso aí está na área que a gente chama de mistério. Porque não tem nada igual a isso. Se não tem nada igual a Deus, não tem nada igual a Jesus ainda. Jesus é mais complicado. É estranho eu falar isso, mas Jesus é mais complicado que Deus. Porque Deus é um ser só. Jesus é um ser só que é Deus e homem ao mesmo tempo. Então, o verbo que se fez carne. Mas a gente pode estudar, porque está na Bíblia. Se não tivesse na Bíblia, não tinha jeito de estudar. Mas a gente volta nesse assunto na Trindade, beleza? Irmãos, já deu o nosso horário, nós vamos encerrar. Pode adiantar a leitura da apostila, só não esquece de trazer, tá bom? Sempre traga a sua apostila para você acompanhar. Nós vamos devagar, não estamos com pressa, mas quanto mais conhecemos o nosso Deus, tanto melhor nós nos relacionamos com Ele. Amém? Vamos orar. Senhor, eu te agradeço por poder estudá-lo. Cada vez que eu estudo, eu me sinto mais seguro. Agora, estudando sobre a sua eternidade, eu sei que o Senhor marcou o dia para sairmos deste local. Não é algo que pega o Senhor de surpresa. E por isso nós temos segurança sobre estas coisas. Estudando a sua independência, eu sei que o Senhor vai nos sustentar aqui ou lá, em qualquer lugar. Porque é o Senhor que sustenta a sua igreja. E eu posso confiar e descansar em Ti. Por isso, estudar o Senhor só me traz segurança e força. E me faz ficar cada vez mais firme nos conceitos que eu tenho do Senhor. Ainda que eu seja levado de um lado para o outro como o vento. Ainda que fique às vezes temeroso. Às vezes que fique sobressaltado sem saber o que vai acontecer. Eu sei que o Senhor está no controle. E nada foge às tuas mãos e aos teus olhos. Eu te adoro, te exalto. Obrigado por poder te estudar nessa manhã. Dê um bom almoço a todos nós. À noite nós estaremos aqui para te adorar, te bendizer. E eu peço que o Senhor desça e nos fale ao coração. Toda honra e glória sejam dadas a ti, em nome de Jesus. Amém. À noite eu vou pregar sobre a riqueza humana versus a riqueza divina. Coisas que não se compram com dinheiro.